Primeiramente, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Olha, para mim é um motivo de muita alegria nessa noite estar aqui nesse canal Semeando Vida aqui para testemunhar de uma obra que Deus realizou na minha vida. Eu sou o pastor Josenildo Batista, aqui da Assembleia de Deus, Ministério Arco da Aliança, que se encontra sitiado aqui na rua Avenida Caititu, 1110, cidade Antônio Estevão de Carvalho, aqui na zona leste de São Paulo, bairro de Itaquera. Eu sou de uma cidade chamada Itabaiana, na Paraíba, filho de José Batista, José Batista filho, Maria das Dores Batista. E eu vim para a cidade de São Paulo no ano de 1986. Eu tinha 16 anos ao chegar aqui. Já tinha um irmão meu que morava aqui na cidade de São Paulo. Eu vim para trabalho, vim para realizar sonho, trabalhar. Mas ao chegar nessa cidade, eu comecei a me envolver com o crime, com a criminalidade. E vivi envolvido com o crime em 25 anos da minha vida, 25 anos perdido. Mas eu louvo a Deus porque Deus ele é misericordioso. A Bíblia vai dizer, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Mas também não quero atribuir o meu envolvimento com o crime por causa de A, nem de B, nem de fulano, que a gente se envolve com as coisas porque a gente quer. Muitas das vezes as pessoas se envolvem com situações e depois quer atribuir para as pessoas. Não, a gente tem que assumir o nosso erro e aquilo tudo que nós faz tem que assumir. E me envolvi com crime, vivi envolvido com crime há mais de 20 anos. Mas que eu te falei que a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. E hoje eu me encontro aqui, eu vou fazer 54 anos, já estou 12 anos na presença de Cristo, porque nessa trajetória de envolvimento com crime, eu fiz coisas que eu vou falar para você. Hoje, quando eu paro para imaginar e pensar, são coisas que até me envergonham muitas das vezes, porque, primeiramente, quando o ser humano ele não tem um conhecimento e não vive no caminho da verdade, ele está aí vivendo uma vida como cavalo, como escravo de Satanás. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer lá em João capítulo 10, versículo 9, 10 e 11, que Jesus ele é a porta, e que se alguém entrar por ele, salvar-se-á, entrará e encontrará pastagem. E o versículo 10 vai dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão não é o ser humano que ele está praticando aquela prática. O ladrão é aquele demônio que incorpora na vida de um ser humano para tentar destruir a vida do ser humano. E a Bíblia vai dizer também que há caminhos que ao homem parece direito, perfeito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então eu vivi envolvido com o crime mais de 20 anos na minha vida, perdido, pensando às vezes que estava fazendo sucesso, fazendo aquilo que agradava o meu coração, mas eu estava me destruindo. A minha família toda vem de uma religião católica, alguns também envolvidos com bruxaria, com macumbaria, mas graças a Deus, Deus nunca me permitiu de eu me envolver com isso aí, mesmo eu perdido, cego, morto espiritualmente, mas Jesus sempre guardava a minha vida. Porque nós vamos ter base na Bíblia que ele vai dizer que antes de nós sermos gerados, ser nascido, antes de nós estamos ali, vir ao mundo que nós como fui gerado, ele já nos santificou a nação dos Deus como profeta. Porque nós somos escolhidos de Deus. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego de vida louva ao Senhor. E eu me encontro hoje aqui aí para testemunhar o que Deus fez na minha vida, para que você que vai ouvir esse testemunho possa ser edificado, para que você veja, para que tudo tenha saída, porque as mãos de Deus, a Bíblia fala que ela não está encolhida para que não possa salvar. Quem sabe você ao ouvir esse testemunho, você pode estar dentro de um quarto de um hospital, ou mesmo dentro de uma cela gelada, de um presídio, por onde eu passei, por várias penitenciárias, por roubo, por assalto, já matei, já sequestrei. Quem sabe você ao ouvir esse testemunho, você pode estar depressiva, pensando até em tirar a tua vida. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que quando a gente conhece a verdade nos liberta. Você vai ouvir esse testemunho no momento mais precioso da tua vida, irmão. Porque eu cheguei à beira do poço. Eu cheguei em umas situações onde eu muitas das vezes eu pensava, às vezes em madrugadas, frias, geladas, cheguei até a morar na rua, não tenho vergonha de falar. Passei momentos difíceis na minha vida. E ao chegar aqui na cidade de São Paulo, na década de 80, eu comecei a me envolver com crime, com drogas, e aquilo ali foi me levando a situações que muitas das vezes eu parava assim nos lugares para pensar e imaginar na minha vida. Mas existe algo, irmão, que eu quero te falar nesta noite.
Existem prisões que só quem consegue tirar dessas prisões são o Espírito Santo de Deus. Porque mesmo envolvido com crime, eu passei diante de tribunais, de homens, de juízes, que eles me sentenciavam, me condenavam pelo delito que eu cometia. Mas ele me sentenciava e me mandava para dentro de um presídio, mas lá na frente, ele mesmo que me sentenciou, ele tinha que me dar o alvará de futuro, ele se prendia e ele soltava. Mas existe uma prisão que acontece no mundo espiritual, onde o ser humano está preso nas garras de Satanás. E essa prisão, nenhum homem consegue tirar ninguém. Só o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, pelo o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Passou-se anos, irmão, eu sofrendo, padecendo na minha vida, dando desgosto aos meus familiares, porque que nem muitas das vezes você escuta pela boca de um homem, por uma mulher, qual é o pai que vai querer ver um filho dentro de um presídio? Qual é o pai que vai querer ver um filho num leito de hospital, dando entrada, baleado por estar roubando, matando, assaltando? Então eu vivia num mundo perdido. Mas a esperança que eu tinha na minha vida, que desde criança, eu sempre falo isso, depois que eu me converti, desde criança, muitas das vezes eu deitava na minha casa, na casa dos meus pais, por volta dos 10 anos, 12 anos de idade, e eu sempre via crente, e eu dizia no meu coração, muitas das vezes, perante Cristo, eu não estou falando isso aqui porque hoje eu sou um pastor, mas isso aqui eu tinha no meu coração, que um dia eu seria um servo de Deus, que um dia eu estaria dentro da Assembleia de Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, irmão, que quando você deseja algo que agrada o coração de Deus, Ele vai realizar na tua vida. Então, eu vivi momentos difíceis da minha vida, em crime, andei várias penitenciárias, passei por vários lugares. E chega um momento que você se encontra em momentos isolados, é neste momento de reflexão que o Espírito Santo também trabalha na tua vida. Por mais que você esteja pervertido. Muitas das vezes eu saía na rua de São Paulo, saía de casa para ir fazer coisas erradas, e nessa trajetória que eu ia fazer as coisas erradas, sempre Deus colocava na minha frente pessoa para semear a palavra do meu coração, e eu era evangelizado por pessoas que tinham o Espírito da verdade, o Espírito de vida, o Espírito da renovação, e eles me entregavam alguns folhetinhos, e eu pegava aqueles folhetos e colocava no bolso, mas chegava um momento que eu parava e puxava do meu bolso e lia aqueles folhetos, e quando muitas das vezes eu chegava dentro de uns presídios, eu já corria, pegava, arrumava uma Bíblia que eu gostava muito de ler quando eu estava preso. Então isso aí não era mérito meu, era algo que Deus já estava despertando no meu coração, porque a palavra de Deus, ela dá vida para o ser humano que está perdido e está morto. A palavra de Deus, ela é vida, ela é alimento, ela é fortalecimento. E um belo dia eu me encontrava dentro de uma penitenciária ali de Franco da Rocha, eu estava na inclusão. E neste momento que eu estava na inclusão, chegou um preso, e ele era afastado do Evangelho. E quando ele foi pago nessa cela que eu estava, ele ficou muito assustado. E eu chamei ele e falei para ele não ficar assustado, que ninguém ia mexer com ele porque ele estava assustado. E eu perguntei para ele, ele falou que era cristão, que estava afastado, que foi se envolver com o crime e foi preso. E naquele momento que eu conversei com ele, ele vai começando a se sentir aliviado, porque ele viu que eu estava falando para ele, não ficou preocupado. Mas Deus, ele encontra meios, irmão, de querer falar conosco, que você muitas das vezes não entende. Ele se afastou do Evangelho, foi preso dentro, levado para uma penitenciária, colocado dentro de uma cela, onde eu estava lá, e ao conversar com ele, nós fomos dormir. Quando eu acordei no outro dia, ele chegou para mim e falou, eu preciso falar algo para você, que eu tive um sonho com você essa noite. Então, irmão, aquilo mexeu com a minha estrutura. Aquilo mexeu com a minha mente, com o meu coração. Porque se tem uma coisa que vai edificar a minha e a tua vida, irmão, é quando Cristo começa a habitar na minha e na tua vida. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus, ela não volta vazia, antes fará o que apraz ele e prosperará naquilo para que ele enviou. E naquele momento, quando eu comecei a conversar com aquele jovem, ele falou, Josanildo, eu tive um sonho com você essa noite, que eu via você em cima de uma tribuna, com um paletó, pregando a palavra de Deus, e Deus vai fazer um pastor. Eu falei, rapaz, você está com brincadeira, isso nunca vai realizar na minha vida. Por quê? Eu não acreditava, irmão, na palavra. Mas quando ele falou aquilo para mim, irmão, aquilo mexeu com a minha estrutura. E eu estava na tranca, e quando foi aberto a tranca, que eu saí para o banho de sol, estava uma igreja. E nessa igreja aí, estava tendo um culto, eu entrei na igreja. Isso foi uma trajetória, irmão, que começou o Espírito Santo a trabalhar na minha vida.
Porque Deus, quando Ele tem um projeto na vida de um ser humano, irmão, não importa o que você esteja fazendo, não importa de que maneira você esteja vivendo, o importante é que o projeto de Deus vai se realizar na tua vida. E o que aconteceu naquele dia foi, Ele falou para mim, quando eu abrir aqui a tranca, nós vamos para a igreja, que você vai ver que o que eu estou conversando com você vai ser confirmado dentro daquela igreja. E eu saí, irmão, eu já saí de dentro daquela cela convertido, você acredita, irmão? Porque eu senti que algo estava mudando na minha vida. Depois de tantas coisas que eu vivenciei, eu falei, meu Deus, será que hoje vai mudar a trajetória da minha vida? Todo esse sofrimento da minha vida vai acabar? Aí quando eu entrei dentro da igreja, estava tendo um culto. E tinha um irmão que ele era pastor, mas ele estava preso, ele tinha se convertido e ele estava pregando. E ele estava pregando a passagem de quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito. E quando eu entrei dentro da igreja, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida. E eu olhava para os meus braços, e eu via fogo saindo dos meus braços. Olha que eu não tinha nem chegado diante de Cristo para o confessar. E naquele momento, quando eu entrei dentro da igreja, aquele homem apontou para mim e falou, homem, quando tu colocasse os pés aqui, Deus me mostrou que Ele vai fazer um projeto na tua vida. Ele vai transformar a tua vida. Ali eu comecei a chorar, irmão. Eu comecei a sentir um alívio, eu sentindo na minha vida que estava acontecendo algo, uma transformação na minha vida. Ali eu chorei, me derramei, mas não cheguei a entregar a vida para Jesus. Então o que é que aconteceu? Terminou o culto, alguém veio para mim da igreja, alguns irmãos falaram, vamos morar na igreja. Eu falei, eu não vou morar na igreja agora porque eu não estou preparado. Primeiro eu tenho que entregar a minha vida para Jesus, eu tenho que ver Jesus transformar a minha vida. Passou-se uma semana, eu entrei lá novamente na igreja, agora tinha um pastor pregando, mas esse pastor era da rua. Esse pastor, ele estava pregando sobre aquela passagem que Paulo ganhou Onésimo dentro de um presídio. E o que me chama a atenção é que quando esse pastor estava pregando, ele apontou para mim. E quando ele apontou para mim, meus irmãos, olha, algo que eu nunca esqueço da minha vida. Ele apontou para mim e falou, ele disse, hoje Deus vai começar um projeto na tua vida. Quando ele apontou para mim, eu quis levantar. Só que no momento que eu fui levantar, eu não conseguia porque eu senti um peso muito forte que me travou naquele momento. E quando ele me travou naquele momento, eu falei, Deus, o que é que está acontecendo? Eu pensando, né? Eu lembro que uma mão grande, ele pegou pelo colarinho da minha camisa e falou, chegou o momento, Josaniro. Chegou o momento que eu vou mudar a trajetória da tua vida. E quando ele pegou, que ele me ergueu, eu saí flutuando. Eu não sei nem se eu não estava pisando no chão, eu saí flutuando. Eu não conseguia mais enxergar mais nada, mas eu estava com meus olhos abertos. Quando eu cheguei de frente daquele pastor, ele pegou na minha mão. Quando ele pegou na minha mão, eu falei, eu quero esse Jesus. Quando eu falei, eu quero esse Jesus, eu caí prostrado de joelho. E quando eu caí prostrado de joelho, Deus me deu o maior presente que o ser humano pode receber da parte dele. Deus me deu a maior dádiva que um ser humano pode receber dele. Que nem Paulo vai dizer em 2 Coríntios, que nós somos vasos de barro, mas o tesouro que habita dentro deste vaso é para que o poder da excelência seja dele, não de nós. E quando ele me batizou com o Espírito Santo naquela hora, irmão, eu não tinha nem abrido minha boca para o confessar e o aceitar como o meu único, suficiente e salvador da minha vida. Como ele me batizou naquela hora que eu comecei a falar línguas estranhas, eu não sabia o que é que estava acontecendo. Eu vi quando a igreja toda foi tomada pelo poder e da glória de Deus. Aquele homem segurou nas minhas mãos e falou, ergue-te, porque eu tenho uma profecia para entregar para ti, que Deus está me mostrando. Eu vejo um cajado nas tuas mãos, e Deus manda te falar que você vai ser um pastor, Ele vai te dar um ministério nas tuas mãos. Mas ali naquele momento eu falei, Senhor, como é que vai acontecer isso, Senhor? Porque eu não sei falar, só saem palavras torpes da minha boca. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, naquele dia 27 de novembro de 2010, mudou a história, o meu pensar, o meu modo de agir, a minha maneira de se comportar. Agora começou a despertar na minha vida, irmão, só o desejo de orar e de ler a Bíblia. Eu vai fazer agora 12 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Desse dia para cá, eu não passo um dia sem orar, eu não passo um dia sem ler a Bíblia, eu não passo um dia sem jejuar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele derramou essa sede na minha vida. O que eu quero trazer para você nesse testemunho que vai edificar a tua vida é que a partir daquele momento Deus tirou da minha vida tudo aquilo que eu almejava, as coisas do mundo. Meus irmãos, vocês do projeto
projeto Semeando Vida, esse projeto que Deus colocou ao coração de vocês, é um projeto que tem alcançado vidas e alma. Muitas das vezes, com os olhos de vocês não podem estar vivenciando nem vendo, mas tem pessoas que entregam a vida para Jesus dentro do seu quarto, através de um testemunho de um servo, de uma serva que Deus tirou de religiões, da bruxaria, da macumbaria, da criminalidade. E quando Deus mudou a trajetória da minha vida, irmão, eu comecei a glorificar, irmão. E nesse dia hoje aqui, ó, olha que coisa, dia 27 de abril de 2023, já são 22 horas e 20 minutos, eu vim aqui para trazer o meu testemunho, na qual eu fui convidado, para que você haja uma edificação na tua vida. E quando eu recebi essa dádiva do Senhor, eu confessei Ele como meu único, suficiente Deus e Salvador da minha vida. Eu passei por situações, irmão, antes de tudo isso acontecer na minha vida, que Satanás por pouco não ceifou minha vida. Ele não ceifou minha vida, não foi porque ele não quis. Ele não ceifou na minha vida porque as mãos de Deus me guardavam, as mãos de Deus me protegia, as mãos de Deus, mesmo eu perdido no mundo. Pastor, como é que você fala um negócio desse? Eu tenho base bíblica para te falar, mesmo você se convertendo, mesmo você sendo um servo de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 18, Jesus ele vai dizer, eu tenho o poder de deixá-las ir e as trazê-las de volta. Tem situações na nossa vida que a permissão de Deus, tem duas permissões, a deresiva e a permissiva. Quando ele permite, e a deresiva ele vai dizer assim, eu vou permitir, mas tem uma que você não vai fazer, você não vai ser tocado, porque eu não vou permitir. Mas tem situações que Deus permite, não é porque Deus é perdedor, não é porque Deus quer que você sofra, é que Ele quer mostrar para Satanás que o poder dele é tão grande que Satanás só vai até onde Deus permite. A base bíblica, eu quero dizer, quando os filhos de Deus estavam reunidos ali, que vai falar no livro de Jó, quem que estava ali? Estava ali o inimigo da minha e da tua vida. E Deus falou, tu viste o meu servo Jó, 4 qualificações. E Deus permitiu, ele foi lá, fez a maior devastação na vida de Jó, com a permissão de Deus, e muitos dando risada e acusando Jó. E peraí, meu lindo, deixa eu te falar algo para você. Se você nunca teve um encontro com Cristo, se você está vivendo momentos difíceis na tua vida, quem sabe muitas das vezes tu quer trazer alegria e prazer na tua vida em um bar, em uma balada, em cocaína, em droga, em prostituição, mas naquele momento tudo é alegria. Mas chega um momento, deixa eu te falar que eu passei por isso. Chega um momento que enquanto nós estamos rodeados de pessoas, tudo é alegria, mas chega um momento de nós estarmos só, aonde vem a tristeza, a angústia, a solidão. Quantas das vezes eu senti nojo de mim, de eu viver momentos tão tristes na minha vida, e eu falar, Senhor, como é que eu posso sair de uma situação dessa que eu não encontro força, Senhor? Mas a Bíblia vai dizer, clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quantas das vezes, meu querido, agora eu vou entrar num detalhe que é muito forte. Você que é casado, que tem esposa, que tem filho. Quantas das vezes eu saí da minha casa para ir para baladas, para ir para a prostituição e deixar a minha esposa, ela está aqui ouvindo esse testemunho, a Edna Ferreira Batista, uma mulher que eu vou entrar na trajetória quando Deus me deu a oportunidade de eu conhecer e colocou no meu caminho, e que mudou a história da minha vida. Eu saí da minha casa e deixar a minha esposa chegar com 2, 3 dias e ela tá chorando ali, e olhar aquilo ali, eu falar, meu Deus, ela não merece isso. Então, irmão, quando eu tive um encontro com Jesus nessa penitenciária, antes de tudo isso acontecer, eu estava preso num regime semiaberto chamado Ataliba Nogueira. E quando eu estava preso nesse regime semiaberto, foi onde eu conheci minha esposa. E quando eu conheci minha esposa, nós estávamos perdidos ainda no mundo, entendeu? Ela passou a me visitar em alguns presídios que eu passei. Mas chegou um dia, irmão, que eu falei para Deus que eu não encontrava forças para sair disso. Chegou um dia que eu falei para Deus me tirar desse mundo porque eu não aguentava mais. E o sofrimento não vinha só para mim que eu estava preso, pelas pessoas que me amam também, famílias e até pessoas, muitas das vezes, meus irmãos, que estão aí em nossa volta, que muitas das vezes nós não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, mas são pessoas que ele tem uma essência. Que essência é essa? O perfume de Cristo. São pessoas que se disponibilizam voluntariamente.
a estar orando, e muitas das vezes apresenta a tua vida em oração e você não sabe. E quando ela apresenta a tua vida em oração, irmão, Deus visita prostíbulo, Deus visita presídio, Deus visita a clínica de recuperação através da oração do seu santo, porque a Bíblia vai dizer lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, a parte B do versículo, que a oração que é feita pelo justo, ele pode muito em seus efeitos. E um belo dia, irmão, quando eu conheci a minha esposa, eu estava nesse presídio de Ataliba Nogueira, mas tem coisas, irmão, que a gente enfrenta, que muitas das vezes a gente vai dizer, meu Deus. Eu fui levar ela um dia no ponto de ônibus e eu falei para ela, eu não vou voltar para o presídio hoje porque eu sei que algo vai acontecer com a minha vida. Ela falou, volta. Quando eu voltei, eu saí, eles me mandaram de volta para o fechado. E eu fui para o fechado, depois saí de liberdade, tornei a voltar preso. E um dia, irmão, eu estava numa penitenciária por nome de Irapuru, divisa do Mato Grosso. E quando eu estava nessa penitenciária, eu estava sentado um dia de domingo, por volta do meio-dia, ali um sol quente, escaldante, irmão. E eu olhei para o céu e falei, Deus, por que eu sofro tanto na minha vida? Eu conversando com Deus, mas esse sofrimento que eu estava vivendo era porque eu trazia na minha vida. Não era porque Deus queria que eu sofresse. E eu falando com Deus, meus irmãos, eu estava com a Bíblia na mão. Naquele dia eu falei, Deus, me dá um direcionamento, abre os meus olhos. E quando eu estava com essa Bíblia na mão, irmão, foi uma das primeiras vezes que eu vi a voz do Espírito Santo falar comigo. E não tem coisa mais linda na vida de um ser humano quando ele escuta a voz de Deus. Porque a voz de Deus é inconfundível, não tem como você confundir a voz de Deus, irmão. E naquele momento eu estava com a Bíblia na mão, Deus falou assim, o Espírito Santo falou, meu filho, abre a Bíblia aí. E eu abri a Bíblia. E quando eu abri essa Bíblia, caiu no livro de Salmos, 119, versículos 71 e 72. E estava escrito assim, foi-me bom ter sido afligido, para assim aprender o teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca de que inúmeras riquezas em ouros e prata. Aí eu quero que você entenda agora, quando eu li aquela palavra eu não entendia nada. Por que eu não entendia nada? Porque a ciência e a sabedoria de Deus só vem quando o Espírito Santo está na nossa vida. A revelação da palavra de Deus é para aqueles que Deus dá o seu Espírito. E naquele momento eu olhei para o céu e falei, Senhor, por que eu leio a tua palavra e eu não consigo entender? Por que eu não consigo sair dessa situação? Eu vi na hora que o Espírito Santo bradou no meu coração e falou, meu servo, já me chamou de servo. Esta vez eu permiti que você fosse afligido, porque foi eu que te trouxe agora. Para que tu venha ver, entender e compreender que o ouro e a prata e as riquezas dessa terra que tu tanto almeja não é mais importante na tua vida do que a minha presença. Naquele dia eu senti a voz do Espírito Santo falando comigo. E quando ele falou, eu vou te dar o tesouro mais precioso que você pode ter na tua vida. Porque a coisa mais preciosa que você pode ter na tua vida não é o ouro nem a prata, mas é a minha presença. E naquele momento o Espírito Santo de Deus, irmão, falou comigo. E ele me ergueu a partir daquele momento. Quantas das vezes em uma noite fria, gelada, em uma cela, sofrendo, chorando, distante das pessoas que mais me amam na minha vida, que é a minha família. E eu trocando pelo crime, pela criminalidade, por droga, me destruindo e destruindo as pessoas que estavam à minha volta sofrendo comigo. A partir daquele momento, irmão, eu senti da forma que a Bíblia vai dizer que quando Saulo de Tarso ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia vai dizer que ele caiu prostrado ao ver um resplendor de luz da glória de Cristo. E quando ele cai ali, ele perde a sua visão. E ao perder a sua visão, ele é conduzido a uma cidade chamada Damasco. Ele já não estava enxergando. Todos viram a visão, mas só Paulo ouviu a voz do Espírito Santo de Jesus falar com ele. Quando ele é levado para a cidade, ele fica 3 dias dentro de uma casa orando. Jesus visita um homem por nome de Ananias, fala, vai até Damasco, porque lá na rua direita tem um homem que há 3 dias ele está orando. Presta atenção,
Os meus olhos se encontravam vendados, mesmo me enxergando, mas os meus olhos espirituais não enxergavam. E quando Paulo estava ali orando, a Bíblia vai dizer que Ananias chegou, quando botou as mãos dele, falou: irmão Saulo. E neste momento caiu-se umas escamas dos olhos dele. E foi o que aconteceu comigo. Jesus arrancou as escamas para que eu venha enxergar o mundo espiritual. Muitas das vezes Jesus me parou na rua, muitas das vezes eu fui interceptado na rua por homens e mulheres de Deus para pregar o Evangelho. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas convém que o Evangelho chegue pregado dos quatro cantos deste mundo, para que depois eu ouvir. O que eu quero trazer para você nesta noite, irmão, é que não vai ficar uma alma sem ouvir o Evangelho de Cristo. O crime, a prostituição, as drogas, a feitiçaria, a bruxaria, a macumbaria não vai te levar a nada. Não vai te levar a lugar nenhum. As noites de alegria que você pensa que tem nas drogas, na prostituição embalada, são ilusões de Satanás. A Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não venha resplandecer a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Eu saía da minha casa, chegava no centro de São Paulo, se juntava com 3, 4, 5 amigos para ir roubar, sequestrar, ganhar o dinheiro e ostentar. Mas quando eu vivia preso em uma cela, cadê os amigos que ficavam na rua? Cadê as pessoas que diziam que eram meus amigos? Cadê as pessoas que diziam que estaria comigo todos os dias? Só tem um que está contigo todos os dias. Ele se chama o Espírito Santo de Deus. Quem que chegava lá final de semana? Eu sentava, pegava uma folha de papel, uma caneta e escrevia para minha esposa, para minha mãe. Aí da onde vinha aquilo que eu precisava, mas os amigos não mandavam nada. Vivi no mundo do crime em dias muito horríveis da minha vida. E uma das experiências que eu tive maior da minha vida, onde eu vi as mãos de Cristo operando na minha vida, onde eu vi o amor de Cristo operando na minha vida, onde eu vi que ali foi o Espírito Santo de Deus pelo projeto que Ele tinha na minha vida e que eu não conhecia, que eu não sabia. Ele mostrando para mim. Um belo dia na madrugada eu estava bebendo, já fazia 2 dias que eu estava na balada, louco. Cheguei na rua da minha casa e não entrei, fui para um bar beber. Por volta das 2 horas da madrugada eu estava ali, estava eu e o dono do bar. Isso é uma coisa que Deus está trazendo na minha memória agora para eu testemunhar, para que você venha, para que edifique a tua vida. Porque neste momento você pode estar dentro da tua casa pensando que aquela arma que foi colocada na tua cabeça, no teu peito, aquilo que Satanás projetou para tirar a tua vida, aquilo que o inimigo intentou para tirar a tua vida em uma madrugada, dentro de uma favela, de uma balada, em um funk, em um assalto que você foi fazer, que foi alvejado de bala, mas mesmo assim está na tua casa hoje respirando o fôlego de vida. Aquilo você pode estar imaginando, como foi que isso aconteceu? Eu vou te explicar agora o porquê você não chegou a óbito. Eu estava dentro de um bar bebendo e começou uma confusão, e ali, quando eu olhei, já tinha mais de 20 caras em cima de mim, e eu com a faca na mão, só que eu não podia me defender de 20 pessoas, porque não tem como um ser humano só ganhar para 20. E naquele momento eu estava muito louco, eu estava 2 dias drogado, eu estava sob o efeito de bebida e de droga, as drogas que estavam me sustentando. Mas eu escutava uma pancada na cabeça, eu tirava uma pancada no braço, nas costas, e eu falava, e eu só conversando ali naquele momento, eu lembrava de Deus e falava: Deus, não deixa morrer. Mas eu vi que naquele momento a morte me rodeou. Eu vi que naquele momento Satanás queria levar-me. Eu vi que naquele momento estava chegando ao fim. Mas foi neste momento que Deus começou a intervir na minha vida. Eu levei 99 pontos na minha cabeça. Está aqui cicatriz aqui, ó, na minha cabeça. Que quando eu cheguei no hospital, que eu adormeci no outro dia, o médico falou: você crê em Deus? Eu falei: creio. Ele falou: tu está vivo porque Deus guardou você. É impossível que aconteceu com você, o ser humano está vivo. Levei quase 99 pontos na minha cabeça. O médico falou: só essa pancada que você tem aqui era para você ter um traumatismo craniano. Já tem um buraco aqui na minha cabeça aqui, tá vendo? E naquele momento eu vi que as mãos de Deus operou. Mas antes de tudo isso acontecer, escuta, uma mulher abriu
uma janela do primeiro andar que ela morava de frente a essa confusão. E eu escutei na hora que ela falou assim, não foi ela que abriu aquela porta. Quem sabe ela estava dormindo. Quem sabe ela estava na sua cama, com cobertor, naquele sono tão gostoso. E o anjo do Senhor cutucou ela com a espada e acordou ela. E quando ela abriu aquela janela, ela falou, seus covardes, como é que vocês, quase 20 pessoas, estão querendo matar o rapaz? Eu vou chamar a polícia. Ali foi as mãos de Deus operando na vida desse humilde servo do pastor Josenildo Batista. Ali foi a intervenção divina. Que eu acredito que Deus despertou aquela mulher, porque Ele queria realizar o projeto que Ele tinha na minha vida. Perabassuricanda raça. E eu escutei um barulho de sirene de polícia. Quando aqueles homens chegou, eu não estava caído, eu estava em pé. Era garrafa, era bola de sinuca, taco de sinuca, cada pancada no meu braço eu defendia. Mas mesmo assim Deus me revestiu. Porque que cada pancada que eu levasse, se tivesse quebrado meu braço, não tinha como eu me defender. Eles tinham me matado. E o policial falou, o que é que está acontecendo? Eu falei, eu não sei, só me leva para o hospital. E eu fui acordar no outro dia. A minha enteada foi me buscar no hospital, porque ligaram do hospital para o trabalho da minha esposa. Quando ela chegou no hospital, ela ligou para a mãe e falou, mãe, você não vai reconhecer o gordo quando ele chegar em casa. Isso aqui tudo aberto, costurado, ponto na cabeça, por todo lugar, todo roxo. Mas teimoso, que nós somos teimosos, né? Passei uma semana em casa repousando, fui me recuperando, com 20 dias, 30 dias já estava fazendo coisa errada novamente. E naquele dia, irmão, eu vi Deus operando na minha vida. Eu fui preso, ainda estava com a cabeça minha ferida. E naquele momento que eu fui preso, antes de eu ser preso, aí eu saí dessa residência que eu morava, fui morar em Itaquaquecetuba, eu estava no mundo ainda perdido, e minha mulher saiu para trabalhar. Esse é testemunho que vai edificar a tua vida, para você ver o projeto de Deus. E ela chegou um dia, por volta das 7 horas da noite, eu já tinha bebido quase 2 litros de Montila, tinha cheirado quase umas 10 gramas de cocaína nesse dia. E antes dela chegar, o diabo colocando na minha mente de eu matar. Eu digo, eu vou matar ela quando eu chegar. Quando ela chegar, eu vou matar. E ninguém tirava aquilo da minha mente. Eu vou matar, vou matar, vou matar, vou matar. O diabo sempre ele vai querer destruir o projeto de Deus. Ele sempre que ele veio para roubar, matar e destruir. E quando ela chegou em casa, eu abri a porta. Quando ela passou, eu fechei a porta, tirei a chave da porta. E eu estava com a faca de cabo branco na mão. Eu falei, eu vou te matar. Naquele dia. Eu estava bem louco de cocaína naquele dia. Ela falou, não faz isso comigo. Eu falei, não abre a boca, não fala nada, porque você vai morrer agora, eu vou te matar. E eu olhava para ela assim, falei, chegou a tua hora, tu vai morrer. E quando eu levantei a faca assim, eu ainda encostei a ponta da faca assim, nas nádegas dela, ela falou, não me mata. Eu falei, você vai morrer. Aí eu peguei ela assim, pela blusa dela, quando eu levantei a faca, eu escutei uma voz falando assim ao meu coração. Eu escutei uma voz que, do lado do meu ouvido, encostou e falou assim, não faça isso. Glória a Deus. Não faça isso. Jamais Satanás ia falar isso para mim. Quando eu escutei essa voz, não faça isso, a faca caiu da minha mão. Quando a faca caiu da minha mão, eu abracei ela, e a palavra que eu falei para ela foi essa, eu não vou te matar porque eu te amo. Glória.
Ela se abraçou comigo e começou a chorar. E naquele momento nós deitamos, jantamos, deitamos. Amanhecemos o dia, fui levar ela no trabalho como de costume, que eu ia levar todo dia quando ela me pedia. E nesse dia, nessa trajetória, ela falou: você vai me passar em casa mais tarde para pegar no meu serviço? Eu falei: hoje eu não vou. Ela falou: por quê? Eu digo: porque eu não vou. E eu não fui mesmo. Porque quando deu o meu dia eu fui preso. O polícia pisado no meu pescoço, com aquele contorno, era meu dia um soquete. E eu olhei para o céu e falou: verdadeiramente eu não vou não. Eu falei para ela que não ia, eu vou mesmo não. Aí, irmão, mais uma vez eu volto para o presídio, depois de 6 vezes. Andei o sistema prisional de São Paulo quase todo. Passei pela casa de detenção de São Paulo. Várias penitenciárias, distrito na época que não tinha o ICDP. E esse dia, irmão, eu acho que foi o pior dia da minha vida, porque eu tinha feito um propósito com Deus. Eu estou salteando assim esse testemunho para você entender. Eu tinha feito um propósito com Deus, que eu estava preso. E eu falei: Senhor, quando eu chegar na rua, eu vou entregar minha vida para o Senhor. E quando eu cheguei na rua, Deus, uma cadeia que era para eu ficar 6 anos, eu passei 1 ano e 10 meses. Deus me tirou porque eu fiz um propósito para Deus. E eu cheguei na rua e eu não cumpri com esse propósito. E quando eu não cumpri com esse propósito, mais uma vez eu vou preso. E eu fui preso, irmão. E dessa vez que eu fui preso, eu me converti. E um dia, irmão, eu estava na penitenciária de Irapuru. E nesse dia, um irmão, por nome, o presbítero, por nome Celso Ricardo, ele chegou para mim, eu acordei de manhã cedo, estava tomando café, ele falou: Josenildo, já tinha me convertido, eu preciso falar com você. Eu falei assim: pode falar. Ele falou: vamos sentar aqui que é uma coisa muito séria. Eu falei: antes de você falar para mim o que você quer falar comigo, deixa eu te falar algo que Jesus me revelou essa madrugada também. Jesus visitou ele no sonho, na mesma noite me visitou no sonho. Eu falei: o que você quer falar para mim é a mesma coisa que Jesus me mostrou no sonho nesta noite. Disse, ele começou a chorar. Ele falou: o que que é? Eu falei: você teve um sonho que você entrava na minha casa e na geladeira você viu uma imagem de Aparecida. Ele baixou a cabeça e ele começou a chorar. Eu falei: esse mesmo sonho Deus me deu essa noite. Mas da forma que Deus te deu esse sonho, Ele me deu um sonho também falando para mim que essa mesma madrugada Ele entrou dentro da minha casa. Porque quando eu fui preso da última vez, no dia 14 de outubro de 2010, no dia 12, que é o dia da padroeira do Brasil, que todo mundo conhece, que é o dia da Aparecida, eu estava lá com a minha esposa. E eu comprei uma santinha para colocar na geladeira da minha casa. E nesse sonho Deus falava para mim: olha, eu estou entrando hoje também na tua casa e estou arrancando aquele ídolo que está na tua casa e vou transformar a vida da tua esposa também. E além desses ídolos que eu estou arrancando dentro da tua casa, eu também estou arrancando aquele CD que tu gostava muito quando vivia no mundo aí, que era música sertaneja. E ele começou a chorar, ele falou: meu Deus, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que Deus revelou para você e revelou para mim. Isso foi num domingo à tarde, depois da visita. Quando foi na segunda-feira, eu recebi uma carta da minha esposa. E nessa carta, quando eu preguei essa carta na entrada da cela, eu senti uma unção tão forte nessa carta, que eu falei para o meu pastor, um homem que eu estava sendo pastoreado dentro do cárcere, o pastor Leandro. Porque, irmão, depois que você se converte, Deus coloca homens que apacentam o seu rebanho, as suas ovelhas, homens que querem compromisso com a obra de Deus. E eu louvo a Deus por ter sido pastoreado por este homem por nome de Leandro, que era um homem que levava a sério e leva até hoje a doutrina da palavra de Cristo. E naquela trajetória que eu estava dentro daquele cárcere já convertido, eu senti vontade
de ver situações que estavam acontecendo dentro da igreja, mas eu estava como um bebezinho em Cristo. Ele pegou na minha mão e falou: você não vai sair daqui, você vai permanecer aqui, porque Satanás não vai estragar o projeto de Deus na sua vida. E eu fiquei lá, e naquela carta estava escrito assim: amor, eu peguei aquela imagem que estava na geladeira e aquele CD todinho que você e nós gostava muito de música sertaneja, coloquei em uma sacola e joguei tudo fora. Então, quando Deus me visitou dentro do presídio, irmão, Ele me visitou meu lar e arrancou. Porque a minha casa hoje é um projeto de Deus, porque a Bíblia vai dizer, lá em Atos dos Apóstolos 16:31, que eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. E Deus começou a transformar a minha vida. E um belo dia, irmão, eu estava dentro de um presídio, orando a Deus. Eu estava com uma enfermidade também, que todos conhecem, bursite e tendinite. Estava perdendo o movimento do meu braço, as forças do meu braço, porque essa doença aos olhos humanos não tem cura, sim ou não? E eu levantei na madrugada um dia com tanta dor no braço, já tinha ido para a rua algemado, fazer exame, constatou essa enfermidade. E eu levantei na madrugada, irmão, e quando eu estava ali com tanta dor no meu braço, eu olhava para o meu braço assim, eu não aguentava levantar, não tinha mais força de apertar nada. Para você ver o poder daquele que vive e reina para sempre. E eu dobrei meu joelho naquela cama gelada, por volta das 2 horas da madrugada. E eu comecei a falar com o Espírito Santo em minha oração, e eu falei: Deus, eu estou aqui nessa madrugada gelada, fria, eu entreguei a minha vida para o Senhor. E a Bíblia vai dizer que sobre ti tu levaste todas as nossas enfermidades. E eu estou com essa enfermidade me causando tanto transtorno, tanta dor, que eu não aguento mais. Estou vendo meu braço afinando, perdendo os movimentos do meu braço, Senhor. E tu é um Deus que cura, liberta, transforma e restaura. E eu com meu joelho dobrado, irmão, eu vi na hora que uma mão tocou nos meus braços. E aquela mão começou a passar assim em cima dos meus braços. Eu quero falar para você neste momento que você vai ouvir esse testemunho. Se você está com alguma enfermidade, as mãos do meu Senhor vai te tocar. As mãos daquele que vive e reina para sempre vai arrancar as enfermidades da tua vida, para que tu venha adorar Ele diante da beleza da sua santidade e da santidade dEle. E naquele momento eu fui tocado pelas mãos do Espírito Santo, irmão, e fui curado naquela madrugada. E naquela madrugada que eu fui curado, irmão, passou-se uma semana. Eu estava num dia de sábado à tarde também, eu estava com um caroço aqui do meu lado do pescoço. E eu falava para os meus irmãos ali, eu dizia que aquilo ali era uma coisa séria. E eles falavam: fica tranquilo. E eu estava num dia de sábado à tarde com o rádio ligado, escutando uma programação de um grande homem de Deus que foi recolhido dessa terra por nome de Davi Miranda. Eu estava na programação, escutando a programação da igreja Deus é Amor. Ele estava pregando um dia de sábado de tarde. Em 2011, eu já estava 1 ano e pouco preso. E naquele momento eu estava sentado na minha cama depois do término da visita. Os irmãos tudo deitados na cama, e o Espírito Santo olhou para mim com aqueles olhos de fogo, irmão. Falou: meu servo, se levanta e fica do lado daquele rádio ali agora. E eu levantei, irmão. Quando eu levantei, que eu cheguei do lado daquele rádio, os irmãos da igreja estavam tudo deitados. A cela já estava trancada. Eles olharam para mim, viram chorando e falando: Josenildo, o que é que está acontecendo? Eu falei: eu não sei o que está acontecendo, mas que vai acontecer algo agora, vai. E naquele momento Davi Miranda estava pregando a palavra. E quando ele estava pregando a palavra, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus em revelação. E naquela hora que o Espírito Santo de Deus tomou ele em revelação, ele falou: o Espírito Santo de Deus, que não mente e não se engana, ele está me revelando 270 pessoas que estão a longa distância, que estão com um caroço cancerígeno pelo corpo. E quando ele falou isso, eu senti um fogo assim me queimando. E quando eu senti aquele fogo me queimando, ele olhou assim e falou: e você que está dentro de um presídio aí agora, que Deus mandou você se levantar e ficar do lado desse rádio, Deus manda te falar que Ele está arrancando um caroço do teu pescoço e está te curando nesta tarde.
Deus me tomou em mistério e eu escutei na hora que Deus falou assim: passa a mão agora, meu servo, no caroço. Todo mundo que estava na igreja se levantou e começou a chorar e falou: Josenildo, eu falei, o negócio agora está sério aqui, irmão. E Jesus me curou dessa enfermidade também, que eu via que era algo muito sério. Então, irmão, eu vivenciei coisas sobrenaturais na presença de Deus. Você vai ouvir esse testemunho vai impactar a tua vida. Quem sabe você também está agora dentro da tua casa, deitado em uma cama, com a enfermidade em fase terminais. Jesus, ele cura, transforma, restaura e liberta. O crime não me deu prazer, não me deu alegria, só me deu engano. O crime nunca me trouxe felicidade. A cocaína, a maconha, o crack também, que eu passei 25 anos envolvido com essa droga, nunca me trouxe felicidade. Eu e mais 2 irmãos, um por nome de Josinaldo, um por nome de Joseildo, vivia nesse mundo perdido das drogas. Só eu me envolvi com o crime. Mas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje estão os 3 libertos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quantas das vezes chegava notícia aos ouvidos dos meus pais na Paraíba que eu me encontrava preso? Aquilo era uma vergonha para o meu pai, um homem comerciante de uma cidade. Quantas das vezes, irmão, chegava notícia para os meus familiares que eu estava dentro de um presídio? Aí a última vez que eu fui preso, irmão, que nem eu estou te falando aqui no centro de São Paulo, chegou o dia da minha audiência, irmão. O mais interessante é que Deus é tão maravilhoso, e nesse dia dessa audiência, faltando uma semana para eu ir para essa audiência, eu tive um sonho, irmão, que eu chegava diante do tribunal, do fórum, eu entrava na sala do juiz e tinha uma mulher, uma senhora de óculos, que era juíza. E naquela hora que eu entrava para dar o meu testemunho, o Espírito Santo falava no meu coração, falava: meu servo, fale a verdade, que através da verdade eu vou te dar o teu alvará de soltura. E eu saía daquela audiência, irmão, quando eu chegava no presídio, no sonho, chegava um oficial de justiça e ele gritava: 156, 608. Eu via na hora que ele falava e os presos gritavam: 156, 608. Eu gritava bem forte: sou eu, era o nome da minha matrícula. Aí eu chegava lá no guichê, o oficial de justiça falava: você que é o Josenildo Batista? Eu falava: sou. Ele falou: está aqui seu alvará de soltura. E eu acordei e falei para os pastores lá, eu falei: olha, eu vou para essa audiência, mas Deus vai me dar a vitória, porque Ele me mostrou de um sonho. Quando eu cheguei, irmão, antes de eu ir, eu reuni a igreja, eu falei, perguntei para alguns irmãos: agora veja aí agora o que é mais forte. Quando eu cometi o delito, eu não era cristão, eu estava perdido. Mas quando eu fui para a audiência, eu já tinha sido transformado e era um servo de Deus. E Jesus falou: fala a verdade. E eu perguntei para alguns irmãos da igreja, e eles falaram para mim assim: quando você cometeu o delito, você não era cristão, então você pode chegar lá e falar que não foi você. Mente lá que você vai ganhar esse processo. Eu falei: não, eu nunca fui réu, confesso, em processo nenhum. Mas o meu papai falou que agora eu tenho que falar a verdade, eu vou ser réu, confesso. E quando eu fui, eu estava de liberdade condicional. Só eu confessar já quebrava a minha condicional. Quando eu cheguei lá na sala de audiência, o advogado chegou para mim, antes de eu entrar, me chamou de canto e falou: Josenildo, a testemunha não está aí, só quem está é os policial. Então você vai sair daqui hoje, fala que não foi você. Eu falei: tudo bem, pode ficar sossegado que eu vou falar que não fui eu. Quando eu virei assim o corredor, que eu entrei na sala, o Espírito Santo falou para mim: não se esqueça, fale a verdade. Quando eu olhei para a juíza, eu falei: meu Deus, o que é que está acontecendo nesse tribunal aqui? Eu pensando, porque a mulher que Deus me mostrou em sonho, era ela do mesmo jeito. E eu sentei naquela cadeira naquele dia, e ela falou: seu Josenildo? Eu falei: sou eu, meletíssimo. Ela falou: você sabe por que você está aqui? Eu falei: sim. Ela falou: você está sendo acusado aqui no dia 14 de outubro de 2010, por volta do meio-dia, ter sobresaído numa carga de televisão de plasma junto com alguns indivíduos, e você está aqui nesta tarde para responder por esse processo. O que é que você tem a falar? Aí eu falei: primeiramente, meritíssimo, uma boa tarde, a paz do Senhor. Ela olhou para mim, instalou os olhos dela, e as minhas palavras que saiu da minha boca foi essa. Eu falei: meritíssima,
Eu poderia muito bem, diante de seus olhos agora e diante deste tribunal, falar que não fui eu. Mas eu estaria mentindo para você e para cada um que está aqui. Mas perante o meu Deus, onde eu tive um encontro agora, onde Ele mudou a história da minha vida e a trajetória da minha vida, eu não estaria mentindo. Então o que eu quero falar para você que foi eu sim que cometi esse delito. Agora eu tive uma grande oportunidade do céu, de Jesus que me perdoou pela prática desse delito. Eu só queria que nesta tarde a senhora como juíza entendesse e me desse mais uma oportunidade de eu voltar ao convívio social para eu mostrar para essas pessoas que estão perdidas o que é que Jesus faz da vida do ser humano. Ela falou, então você confessa que foi você? Eu falei, sim, eu confesso que foi eu. O meu advogado baixou a cabeça, balançou assim, falou, não acredito no que eu estou vendo. Então naquele momento, irmão, o Espírito Santo de Deus falou, filho, estou te dando a tua vitória agora. Só que por eu confessar, a minha condicional já era quebrada automaticamente e eu tinha que pagar por aqueles 3 anos que eu estava devendo de condicional. Mas ele falou, estou te dando a vitória nesse delito e vou te tirar rápido. Quando eu vou saindo do tribunal, o promotor olhou para a juíza e falou, meritíssimo, eu preciso fazer uma pergunta para o réu. Senta aqui, seu José, eu sentei. Ele olhou para mim e falou, olha, aqui nos autos do processo está constando que tinha mais uma pessoa com você. Você reconhece essa pessoa que está no delito aqui? Eu falei, doutor, eu estou confessando um delito que eu cometi. Eu estou pagando pelo meu erro. Agora, se aí nos autos do processo está constando que tem outro delinquente, cabe à justiça investigar e prender. Eu estou confessando o meu delito. Ele falou, tudo bem. Me tiraram, me levaram lá para a cela, fui posto dentro de um caminhão para retornar 16 horas de viagem. E ao retornar desses 16 horas de viagem, nesse dia eu estava fazendo aniversário. E eu dentro daquele carro, caminhão gelado, fazendo aniversário, os presos tudo triste, Deus falou, começa a adorar. Eu comecei a louvar. Oh, com cego andei e perdido vaguei. E no momento que eu estava louvando, a glória de Deus entrou dentro daquele carro na madrugada gelada, por volta das 2 horas da madrugada. E o Espírito Santo de Deus falou, meu filho, essa é a última vez que tu anda num carro desse, porque a partir de hoje tu não andarás mais. Aqueles presos começou a chorar, irmão, começou a chorar. E falaram, eu vou entregar minha vida para Jesus também. Eu falei, entregue, porque enquanto há tempo. E quando eu cheguei dentro daquele presídio, irmão, eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei para dentro da cela. E quando eu entrei para dentro da cela, irmão, eu escutei uma voz gritando lá fora. Quem que é Josenildo Batista aí? Sou eu. Tem um oficial de justiça te chamando ali. Quando eu cheguei lá, o que é que estava lá? O alvará de soltura. Eu assinei do processo que eu fui réu, confesso, mas o que eu estava preso pela condicional me segurou 1 ano, era para eu passar 6 anos. E esse ano e 7 meses que eu fiquei preso, irmão, ganhando almas para Jesus dentro de um presídio. Vim de uma família de católicos e existem pessoas católicas na minha família. A minha mãe passou por um momento de enfermidade por esses dias tão difíceis. Passei 17 anos sem ir na Paraíba, que estava perdido no mundo do crime. Em 2015 eu estava trabalhando na rua Conde de Sazeda, no centro de São Paulo, a Rua dos Crentes, conhecido como a Rua dos Crentes. Fazendo 17 para 18 anos que eu não ia na Paraíba. Eu trabalhava na rua vendendo meia, cueca, boné. E um belo dia eu estava lá, um dia de segunda-feira trabalhando. Parou um homem de Deus na minha frente de paletó. Quando esse homem olhou para mim, eu senti um fogo subindo assim em cima de mim. E ele veio marchando na minha direção. Ele falou, olha, a primeira coisa que eu quero entregar para você, de uma revelação que Deus está me mostrando, que aquilo que estava no teu pescoço foi uma macumba que fizeram para destruir a tua vida. Mas Deus te curou. Pega essa. Ele falou, e a segunda coisa que Deus está me mostrando, tu com a Mari, que tu vai viajar por esse dia, vai pregar em um congresso, em uma festividade, lá na tua terra, que tu saíste de lá envergonhado, ele vai te honrar, vai ser gravado o DVD, ele vai te honrar naquela terra. Da forma que ele falou, aconteceu, irmão.
Da forma que ele falou, eu viajei, Deus preparou tudo, fui pregar, lá foi gravado o DVD e tudo, irmão. E eu voltei para São Paulo, e ao chegar em São Paulo, eu vim para esse ministério aqui, que antigamente era Igreja Primitiva Jesus o Bom Pastor, pastoreado pelo pastor Bruno, onde eu fui consagrado, separado a pastor. E orando neste altar aqui, um dia de domingo, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, Arco da Aliança. Quando ele falou Arco da Aliança, eu falei, o que é que está acontecendo, pai? Ele falou, esse é o ministério que eu estou te dando, que eu estou fazendo uma aliança contigo na terra. E ele falou, para tu saber que é eu que estou falando contigo, tinha um rapaz que congregava conosco. Esse rapaz tinha vindo de uma cidade do Paraná. E ele foi acolhido pelo pastor dessa igreja. E quando ele foi acolhido, Deus revelou para mim que ele estava aqui dentro, mas ele estava escondendo algo. Deus me revelou o ministério e revelou o que estava acontecendo com ele, para eu não botar em dívida o ministério que Deus estava entregando nas minhas mãos. Deus falou, esse rapaz abusou de algumas crianças no Paraná, está aqui se escondendo. E fala para ele confessar o pecado dele para que eu venha ter misericórdia dele. E terminou a oração e eu falei para o pastor Bruno, fecha a igreja, porque Deus me revelou algo aqui e vamos ver o que é que vai acontecer. E eu chamei o rapaz, eu falei, olha, você tem algo para falar para o pastor Bruno? Ele falou, tem. Eu digo, tem sim, porque Deus acabou de me revelar ali. E Deus está mandando você confessar para que a misericórdia dele venha sobre você. Deus revela o escondido, o profundo e o oculto. A Bíblia vai dizer que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Aí ele começou a chorar. Quando ele começou a chorar, ele falou, aconteceu algo comigo no Paraná. Eu falei, o que é que foi? Ele falou que eu fui abusado lá e me vestiram de uma calcinha e tiraram foto minha. Eu falei, você está mentindo. A coisa não foi essa, conte a verdade. Eu falei, Deus revelou para mim agora. Agora acaba você falar para o pastor, pastor, eu estou indo para casa que eu moro aqui atrás da igreja. Entendeu? Aí ele foi e revelou, confessou para o pastor, com 2 dias ele foi embora. Então, daquele momento que Deus me revelou esse ministério, antes de tudo isso acontecer, irmão, quando eu saí do presídio, a minha esposa já tinha entregado a vida para Jesus também. E quando ela tinha entregado a vida para Jesus, ela congregava no ministério perto da onde a gente morava, a Assembleia de Deus, Ministério da Renovação, aonde eu tive a oportunidade, irmã, antes de eu estar aqui testemunhando, antes de irmão vir aqui, eu liguei para o pastor Roger, que é filho do pastor Florisvaldo, onde não está mais na terra, que Deus o recolheu. Eu pedi permissão em memória dele para citar o nome dele nesse vídeo, e ele me permitiu e falou, depois você me manda, Joselito, para eu assistir. Então eu tive o prazer e o privilégio de ser pastoreado por 2 homens de Deus, pastor Leandro, onde eu aprendi muito com ele dentro do cárcere, hoje está na rua, nós andamos também por aí pregando a palavra, e o pastor Florisvaldo, um homem de uma mansidão tão grande, um homem que ele não precisava nem pregar, só a maneira dele se confortar e o gesto dele já ganhava uma alma para Jesus, numa mansidão, junto com a sua pastora Vânia, e junto também com o pastor Roger, que era o filho dele, e junto de uma mulher também extraordinária, que até hoje anda comigo, vem aqui, me auxilia nessa obra, que é a pastora Paula, e o seu esposo Henrique, também o pastor Henrique. Por isso, irmão, que vale a pena você ser pastoreado por homens e mulheres de Deus. O pastor Florialdo foi um exemplo de vida para mim, um homem guerreiro, um homem que tinha uma mansidão, que era o pastor presidente da Assembleia de Deus da Renovação, por onde eu congreguei 2 anos e 8 meses. Tive o privilégio de ser pastoreado por esse homem. E quando eu saí do presídio, irmão, eu não tive a vergonha. Ganhei tanto dinheiro, eu não tinha R$1 no bolso. Mas quando eu saí do presídio, que eu botei os pés dentro da minha casa, eu chamei a minha esposa Edna, que está aqui ouvindo esse testemunho, eu falei, meu amor, agora nós temos que fazer algo tão importante nas nossas vidas. Ela falou, o que é? Eu falei, nós temos que casar, porque Deus tem um projeto na minha vida, e eu não quero ficar na presença de Deus dessa forma, para que Satanás não venha usar ninguém para querer nos acusar. Mas como é que nós vamos casar? Eu falei, isso é simples demais, nós vamos no cartório e assina, não precisa de fé. Cheguei para o pastor Florisvaldo, conversei com ele, ele depois do culto, chamou a igreja, convocou a igreja e falou, olha, o nosso irmão Josenildo chegou até a mim e falou que ele precisa casar, mas ele não tem condições porque ele estava preso. O que é que a igreja pode fazer para ajudar ele? Oh, coisa linda, irmão.
Oh, coisa linda, é que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 13, se não me falha a memória. Comunicai com os santos nas vossas necessidades. E eu comuniquei ao meu pastor. A Bíblia vai dizer, sujeitar os vossos guias que velam pela vossa alma. Há uma balança, há um peso aí, viu, irmão? Há um peso, eu tenho que ser sujeito. Mas ele é de prestar conta de mim também, naquele grande dia perante Cristo. Então, se você não se sujeitar aos seus pastores, não ser obediente, as coisas podem ficar travadas na tua vida também, porque a submissão é uma coisa que mexe no ministério, viu, irmão? E naquele momento, só se viu os irmãos levantando a mão e dizia, eu dou 2 refrigerantes. Uma falou, eu dou o bolo. Uma falou, eu dou isso. Uma falou, eu dou aquilo. E aquilo ali, irmão, me emocionou tão grande, irmão, que eu comecei a chorar. Porque quando você se disponibiliza, Deus entra com a interferência, viu, irmão? E aquilo ali, o casamento foi preparado. Aí eu falei para minha esposa, agora vamos marcar o casamento. O meu pastor Roger, filho do pastor Floresvaldo, foi testemunha. O meu irmão Joseildo Batista foi testemunha. Fui do cartório, marquei. E agora eu trabalhando na rua, chegou algo importante também na minha vida. Deus prova o coração, viu, irmão? Provérbios 17:13. 17:3. O crisol é para a prata. O fogo é para o ouro. Mas o Senhor prova os corações. Faltando uma semana para o meu casamento, eu trabalhando e querendo dinheiro para arrumar, para comprar a minha aliança. Aí Deus fechou tudo, eu não conseguia vender nada. E eu cheguei para a abençoada, para a diaconisa Edna, minha esposa, e falei, amor, eu vou comprar uma aliança de bijuteria e nós vamos casar e depois Deus vai dar e nós compramos. Ela falou, então eu não quero. Então eu digo, então você não quer casar. Ela brincando, né? Faltando 3 dias para o casamento, a minha irmã chegou lá no meu local de trabalho, chegou para mim e falou, Josenildo, a minha irmã Josenildo falou, Josenildo, que Deus abençoe a vida dela, o seu filho Elber também, o meu sobrinho. Ela falou, olha, eu não vou poder te dar nada nesse casamento porque eu não estou numa situação boa. O Joseildo, o nosso irmão, te deu um DVD de presente. Você me perdoa, eu não vou poder te dar nada. Eu falei, não esquenta a cabeça não, minha irmã. Só em você estar lá presente no dia do meu casamento, para mim é o suficiente. Mas a única coisa que eu senti no meu coração de te dar de presente é as alianças. Pode ser. Eita, glória. Tá vendo, irmão? Tá vendo aí, irmão? Ele provou o meu coração. Irmão, a Bíblia vai dizer que tudo está ligado na terra, está ligado no céu. Eu estava casando para fazer a obra de Deus, irmão. Ela foi lá, comprou as alianças, eu casei. Hoje eu estou feliz na minha vida porque tenho uma esposa que foi me dada por Deus, uma mulher guerreira, uma mulher que sai de casa às 6 horas da manhã, chega às 7 horas da noite. E nós senta, conversa. E nós estamos aí no projeto de Deus, que foi Deus que nos deu esse ministério nas nossas mãos. E eu continuei trabalhando na rua. E eu cheguei a um momento que eu falei, de tanto correr de fiscalização na rua, eu falei, Deus, eu não preciso estar correndo de polícia. Eu sou teu servo, Senhor. Eu preciso de um trabalho digno. Eu saí no dia 25 de maio de 2012 do presídio. Olha para aí, irmão. Nós estamos em 2023, vai fazer 11 anos, né? Irmãos, eu estou 11 anos que eu saí do presídio orando para Deus por uma porta de emprego registrada. Eu estou com 54 anos, nunca contribuí com o INSS, porque eu sei que eu preciso me aposentar. 11 anos orando para Deus. A Bíblia fala que de Malaquias até Mateus, ele ficou 400 anos calado sem responder nada para o povo, né? Mas quando ele respondeu, ele mandou a promessa, que é Jesus Cristo de Nazaré, né? O Salvador de toda a humanidade, né? E nesses anos, Jesus não fala nada. Jesus não fala nada comigo. Mas deixa eu te falar algo para tu. Não deixa faltar nada para mim. Não deixa faltar, nunca deixou faltar nada. Todo ano me leva para o Nordeste para eu pregar em festividade lá. E outra coisa, eu não cobro nada para pregar. Não estou julgando e criticando ninguém quem cobra, porque a Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário. E quem vive do Evangelho, viva do Evangelho. Então, eu não cobro nada, mas Jesus não deixa faltar nada. E quando foi agora em 2020, entrou a pandemia, não deixou faltar nada, para a glória de Deus. 2021 eu entrei num propósito com Deus, falou, Deus, eu não quero mais trabalhar na rua. Escuta aí, a minha esposa foi mandada embora do serviço, arrumou outro, ganhava R$1.000 por mês. E eu passei uma campanha de 10 dias no Monte de Guaianás orando a Deus que eu queria um carro.
E eu fui pregar numa festividade no norte, e quando eu cheguei aqui, Deus me deu um Prisma 2010 novo. E eu passei 4 anos com esse carro, comprei, paguei ele, faltando 10 prestações, e eu falei, Deus, agora esse carro não entra no trabalho que eu quero, eu queria trabalhar com Uber, com aplicativo. E Deus falou, entra num propósito. E eu entrei num propósito. E 10 dias que eu estava no monte, Deus falou, agora vai na agência e tira o carro. Compra um carro novo. O Senhor não deu nada. Vai, rapaz, eu estou contigo. E eu escutando profecias de Deus que ia me dar um carro, ia me dar uma casa para eu fazer a obra deles tranquilo. E eu cheguei para minha esposa, conversei com ela, ela trabalhava com uma patroa dela, ela ganhava R$1.000. A patroa falou para ela, fala para o Josenildo que eu vou botar 2.500 na carteira tua, quando ela chegar lá fica mais fácil. Eu falei, eu não preciso disso. Não, mas com R$1.000, eu não preciso disso. Fala, deixa os R$1.000 que está. É com esses R$1.000 que vai ser feito um milagre. Só ela tinha uma renda fixa. E eu fui, orei a Deus e fui. Quando chegou lá, conversando com o rapaz, eu falei, eu estou com esse Prisma aí, eu vendo ele, dou 10 mil de entrada, mas eu quero um carro novo. Eu tenho esse aqui, ó, Fiat Argo 2020, novo, está R$53 mil. Você dá os 10 e você vai financiar 43. Vai. E aí, quanto é que você ganha por mês? Eu digo, eu não ganho nada, porque eu não trabalho no Estado, isso fica difícil. E tua esposa, eu digo, ela ganha R$1.000 na carteira. Ixi, tá difícil. Eu falei, meu amigo, eu sou filho do dono de tudo isso aqui que você está aqui, ó, trabalhando. Isso aqui é tudo do meu pai. Eu brincando com ele, né? Ele deu risada, ele falou, quem é seu pai? Eu falei, meu pai é Jesus Cristo de Nazaré. Ele deu risada. Eu falei, faz a proposta aí pro banco aí, irmão. Ele falou, não tem como, porque eu estou fazendo a simulação aqui, as prestações estão dando 1.333,5 e a tua mulher ganha R$1.000, como é que vai ser aprovado um negócio desse que a prestação é maior do que o salário dela? Faz a proposta para o banco. E foi feita a proposta. Com 24 horas ele ligou para mim, veio buscar o carro. Glória a Deus. E eu fui buscar aquele carro, irmão. Antes de eu ir buscar o carro, de tudo isso acontecer, eu tinha que ter carta de motorista, eu tinha que ter tudo. Eu dou um testemunho assim, salteando, para você entender. E um belo dia eu estava orando a Deus, falei, Deus, eu não tenho condições, prepara uma pessoa para pagar minha carta de motorista. E um belo dia na madrugada eu estou orando e passou os 3 dias, um irmão da igreja ligou para mim e falou, Josenildo, tu vai para onde sábado? Eu falei, para lugar nenhum. Tem um congresso ali na igreja que o meu cunhado pastoreia, vamos lá com nós? Bora. O irmão Fernando e a sua esposa passaram na minha casa e pegaram eu e minha esposa. Quando eu cheguei, entrei dentro do carro, na trajetória, ele falou, Josenildo, você vai fazer o que sábado? Eu falei, nada. Ele falou, Deus falou para mim te levar na autoescola e pagar a tua carta de motorista. Eu falei, Deus é poderoso. Eu digo, deixa Deus te usar. Ele foi lá, pagou, tirei minha carta de motorista. Peguei o carro. Vou te falar mais uma coisa importante agora, para tu ver o poder de Deus, tá? Já tinha feito o cadastro na UB, na 99, foi tudo aprovado. Faltava só eu lançar o documento na plataforma para liberar a plataforma. E Deus já tinha me dado um carro que eu estava fazendo a obra. Eu vendi o carro para dar entrada nesse novo 0 km. E quando eu cheguei em casa, que eu peguei o documento do carro que eu lancei na plataforma da UB da 99, vi a resposta com 20 minutos. Seu Josenildo, infelizmente, você vai ficar frustrado, mas não tem como nós dar continuidade para você ser motorista da Uber devido às normas de segurança. O mundo desabou em cima de mim. Aí eu entendi que era por causa dos meus antecedentes criminais, né? Eu falei, Deus, por que o Senhor permitiu isso? O Senhor me deu um carro, já estava pago, eu comprei isso agora eu não tenho condições de pagar. Por que tudo isso na minha vida, Senhor? Trabalhei 4 anos junto com a minha esposa para pagar esse carro, agora vou perder o carro que o Senhor me deu para fazer a tua obra. Eu passei 2 dias que eu não conseguia dormir. Só que a minha maior preocupação, irmão, deixa eu te falar algo para você, não era comigo. Não era comigo. A minha maior preocupação era ver os dias de trabalho da minha esposa, de uma guerreira que trabalhava e me ajudava a pagar aquele carro, de eu ver ela perder 4 anos de trabalho que foi investido ali. Por mim, eu não esquentava a cabeça. Mas tinha uma pessoa envolvida comigo nisso aí. Eu falava, Senhor, não deixa ela passar essa vergonha, porque eu, por mim, tudo bem. Ela levanta cedo, Senhor. Aí eu estava com o celular na mão, mexendo no Facebook.
Aí eu vi um nome chamado InDrive. Aí quando eu olhei esse nome InDrive, o Espírito Santo de Deus falou, clica aí em cima e faz o cadastro. Rapaz, quando eu comecei a botar meus dados, foi no automático, a plataforma foi liberada. Eu falei, Jesus, tu é bom. E eu comecei a trabalhar com esse aplicativo faz 2 anos e 3 meses. Falta 20 prestações para pagar o carro, nunca atrasei uma, nunca deixei atrasar. E ele já está falando que vai trocar meu carro novamente. Glória a Deus. Agora eu vou dar um testemunho aqui, vou falar algo que é forte para tu entender. A Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis capítulo 9 que com o ferro que nós ferimos, nós somos feridos. E eu comecei a trabalhar com esse aplicativo quando foi o ano passado, no carnaval, 1º de março, eu estava em casa, e eu saí para trabalhar. Quando eu cheguei no portão, Deus falou, volta para trás, não vai trabalhar. Volta para trás, não vai trabalhar. Eu estava igual a Balaão, teimoso. E eu entrei dentro do carro e fui trabalhar. A minha última corrida que eu peguei naquele dia, por volta das 4 horas da tarde, eu fui assaltado. O cara falou, quando eu cheguei para finalizar a corrida, ele falou, perdeu. Eu falei, perdeu o quê, cara? Aí eu comecei a conversar com ele. Ele falou, não quero saber, rapaz, perdeu, já era. E por trás de mim tinha um rapaz, ele falou, fica quieto, senão eu vou dar um tiro na tua cabeça. Eu falei, não, fica em paz. Precisa você fazer isso, leva o carro, toma celular. E naquele momento, irmão, quando eles me mandaram descer do carro, levaram minha carteira com meus cartões de crédito. Quando eu desci do carro, eu olhei para o céu e falei, Deus, esse carro não é meu, esse carro é teu. E esse carro foi me dado, presenteado para eu fazer tua obra. E para eu trabalhar. Antes de eu chegar em casa, eu quero esse carro na minha mão, Senhor. Esse carro é teu. E eu vi aqueles 2 rapazes saindo, cantando o pneu do carro. Aquilo me deu um aperto no coração, irmão. Na hora vai passando uma moça, eu falei, moça, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, me presta o telefone aí, que acabei de ser assaltado. Quando ela me deu o telefone, antes de eu ligar para o 90 para comunicar o roubo, eu escutei na hora que o meu pai, o Espírito Santo, falou assim comigo, falou, filho, isso é muito forte, irmão. Isso é para quem é estruturado, isso é para quem que está com os pés na rocha, isso é para quem acredita na revelação do Espírito Santo e quem é revestido pelo poder da glória de Deus. Eu escutei na hora que o Espírito Santo falou assim, meu filho, eu permiti que isto acontecesse contigo agora, para tu ver como é que as pessoas ficavam quando tu fazia. Para tu sentir na pele quando tu fazia isso, como é que as pessoas ficavam. Eu permiti isso acontecer contigo. Entrei dentro da viatura, a viatura ia passando, uma viatura, eu dei com a mão. Na hora que eu ia ligar, dei com a mão, entrei pro fumo atrás, nós fui pro distrito fazer a ocorrência. E naquela trajetória, o policial que estava dentro do carro era cristão também. Eu falei, me presta teu celular para eu ligar para minha esposa. Ele falou, não posso fazer isso. Eu falei, rapaz, você é meu irmão em Cristo. Você está nessa ocorrência. Eu não sou bandido, eu sou teu irmão em Cristo. Tu nem sabe, eu sou ex-assaltante, ex-presidiário, mas eu sou um pastor. Quando eu falei isso, ele falou, tô no telefone. Eu liguei, comuniquei ela. Liguei para a central do rastreamento do carro. Falei, você liga para minha esposa porque eu estou sem celular. Fui no distrito, fiz o boletim de ocorrência. Estava sem celular, sem informação nenhuma. Quando eu cheguei no distrito que eu fiz o boletim de ocorrência, liguei na central dos meus cartões, falaram, já tentaram fazer 2 compras, mas a senha dá errada. E os cartões eram de aproximação, nem isso eles viram, Deus cegou eles. Não conseguiram gastar nada. Quando eu terminei de fazer o boletim de ocorrência, o delegado falou, você mora onde? Eu falei, eu moro ali na Avenida Caetituba. Eu estava lá na 53 DP, no Parque do Carro.
Ele falou, fica tranquilo que eu vou mandar um policial te levar em casa. Olha o que é que Deus faz, irmão. Olha o que é que Deus faz com o servo dele. Vou te mandar levar em casa. Eu falei, amém. Me trouxeram. Quando eu cheguei aqui, que eu botei os pés dentro de casa, o telefone da minha esposa tocou. Quem era? O rapaz falou, teu carro está na nossa mão, o carro já está com nós, fica tranquilo, Josenildo, venha buscar. Eu falei, tá onde? Está aqui atrás do terminal da cidade de Tiradentes. Chamei meu vizinho, que é Uber, fui lá buscar. Levaram a chave, custou R$ 1.700 para eu fazer, eu fiz. Passou-se 3 meses, mais uma vez passei por isso de novo, por outro assalto. Falei, Deus, o que é que está acontecendo? Ele falou, fica tranquilo, meu filho. Desta vez, o impacto foi mais forte. Eu tomei um prejuízo de R$ 7.000. Levaram uma aliança, o relógio meu de 2.200, um celular de R$ 1.500. Não dei senha de nada dos bancos, mas mesmo assim eles entraram na minha conta e tiraram R$ 3.000 do cheque especial do banco. E tiraram mais uma quantia de 300 do Santander, que era o limite especial, né? O Santander perdoou e eu fiz o boletim de ocorrência, fiz contestação, o Itaú não perdoou. Paguei, Deus me deu condições de pagar. Dia 25 de julho do ano passado, dia 5, 6 de agosto, ia ter uma festividade aqui, que eu sempre faço no mês de agosto. E eu cheguei em casa na madrugada orando a Deus, falei, Deus, eu vou cancelar essa festividade porque estruturalmente eu não estou legal. Eu estou muito triste com tudo isso que aconteceu comigo, desse assalto, tomei um prejuízo muito grande. Ele falou, não cancela a festividade, faz a festividade. Eu falei, amém, Senhor. Primeiro dia da festividade, irmão. O primeiro dia dessa festividade, dia 5 de agosto do ano passado, eu estava aqui nessa igreja. Terminou a primeira noite do congresso. Esse ano vai ter novamente, mais uma vez, viu? 4 e 5 de agosto. Primeiro dia da festividade acabou. Quando acabou o primeiro dia da festividade, eu estava aqui no altar, chegou uma pastora, e ela falou, pastor Josenildo, eu preciso conversar com você. E neste momento, quando ela chegou para mim, ela estava com um envelope na mão, ela falou, olha, mandaram eu entregar este envelope para você, mas pediram para não falar quem é, só pediu para você orar. E eu falei, me fala quem é que está mandando que eu quero orar. Nesse assalto que tive pela última vez, a primeira coisa que o ladrão mandou eu tirar foi a aliança, que eu tinha ganhado da minha irmã de presente. Aquilo me cortou o coração, que foi um presente de casamento. Quando ele mandou tirar a aliança, cortou meu coração, mas eu não vou morrer por causa de uma pistola que estava na minha cabeça por causa de uma aliança. Eu dei. Quando essa mulher, a pastora, chegou aqui, com esse envelope, a pastora Paula falou, mandaram eu entreguei esse envelope para você e falaram que era só para você orar pela vida. Apresente em oração que Deus vai ouvir a oração. Irmão, quando eu peguei nesse envelope, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, esse é o dinheiro da tua aliança que levaram. E quando eu cheguei em casa que eu abri, irmão, estava o dinheiro da aliança certinho que os ladrões levaram. Por isso que eu te falo, Deus é maravilhoso. E eu mandei fazer aliança, até melhor do que a que eu ganhei, mas está aqui. Mas não é porque levaram aliança, mas eu considero como um presente da minha irmã, que foi ela que me deu também. Então, irmão, o que eu quero trazer para você, esse testemunho que vai edificar a tua vida. Neste momento, irmão, tenha certeza absoluta que tudo isso que você está vivendo, irmão, é para que se cumpra o que está escrito também lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9. Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem sabe você, mãe, quem sabe você, pai, vai ouvir esse testemunho nesta noite deste pastor Josenildo Batista, que é um ex-assaltante, é um ex-traficante, é um ex-homicida, um homem que andou várias penitenciárias, um homem que andou vários presídios de São Paulo. Ao sair da cidade de Itabaiana, na Paraíba, chegou aqui e se envolveu com a criminalidade. Hoje eu não tenho mais meu pai. E quando eu voltei na minha cidade, depois de quase 18 anos, que eu entrei dentro da casa do meu pai, eu fui para o quarto e chorei ali, porque ali estava faltando uma pessoa que eu tanto amava. Como eu queria olhar para o meu pai e dar um abraço nele e falar para ele o quanto eu amo ele. Mas não tive a oportunidade e ele não viu essa transformação que Deus fez na minha vida. Mas minha mãe está viva para a glória de Deus. E ao chegar na Paraíba também, irmão, eu estava dentro da casa da minha mãe, depois de 20 anos que eu fui, 18 anos que eu estava sem lá, e eu dormindo,
E nessa noite que eu estava dormindo, eu tive um sonho que eu vi uma caveira, uma cabeça de uma caveira na sala da minha mãe. E quando eu olhava para essa caveira, o Espírito Santo de Deus falava: isso é um demônio chamado Exu Caveira que está dentro dessa casa, é o demônio da morte. E eu olhei assim, Deus falou: repreende. E eu chegava para aquela caveira, eu dava um chute na cara dela e falava: Satanás, sai daqui de dentro, porque essa casa não te pertence. Aquela caveira começava a aparecer uns olhos, uma boca assim, começava a falar e começava a gritar e saía correndo assim. Eu falava: aqui não te pertence. Depois que isso aconteceu, minha mãe passou por um problema de enfermidade, de uma hemorragia. A minha mãe quase veio a óbito. E no momento que eu vi uma foto da minha mãe no leito de hospital, tirada pelo meu irmão, o Espírito Santo de Deus me trouxe à memória e falou: tu lembra-te quando eu te mostrei em um sonho o demônio da morte dentro da casa da tua mãe, eu mandei tu repreender e expulsar de lá? Foi eu que dei esse grande livramento para ela. Ela estava em um leito de um hospital e num sonho Jesus me mostrava que tinha uma pessoa diante dela com uma arma, tipo um fuzil, meu irmão. Atirava nela assim, dava 3 tiros nela. E quando atirava nela, nenhuma daquelas balas pregava nela. Eu falava: Senhor, o que é que está acontecendo? O Deus de Israel olhava para mim e falava: Satanás tentou várias vezes tirar a vida dela, mas eu sempre guardei ela através das tuas orações, do amor que eu tenho por ti. Minha mãe veio para aqui em São Paulo, fez uma bateria de exame, não deu nada nos exames nela, mas isso aí era espiritual. O demônio tentou levar a vida dela, mas pela misericórdia de Deus que é grande na vida dela, ela teve aqui, pisou dentro desta igreja na véspera dela receber o resultado dos exames. A igreja, eu como pastor e os irmãos dessa igreja levantemos um clamor pela vida da minha mãe. Ela pegou o resultado, não tem nada, hoje está lá bem firme e forte, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui testemunhando este testemunho. O que está sendo falado aqui é aquilo que Deus está me permitindo eu falar. Passei por várias rebeliões dentro dos presídios, passei por várias situações, passei pelo vale da sombra da morte, mas as mãos de Deus estavam sempre comigo. O que eu quero trazer para você é que o momento difícil que você está vivendo, as mãos de Deus estão sobre você. Quando você ouvir esse testemunho pelo YouTube, quando você escutar esse testemunho, você que está afastado do Evangelho, você que nunca entregou a vida para Jesus, o Espírito Santo vai transformar a tua vida. O Espírito Santo vai libertar você deste mundo das drogas, da prostituição. Você que anda adultério, você que anda em fornicação, você que anda mentindo e sendo enganado, o Espírito Santo vai transformar, renovar a tua vida, vai regenerar a tua vida, vai ter uma mudança de comportamento e você vai testemunhar as bênçãos do Senhor em tua vida. Olha, o meu nome é Josenildo Batista, o meu telefone é 11-963-63-8951. Eu sou pastor desse ministério, presidente da Assembleia de Deus, Arco da Aliança, que está na Avenida Caetitu, 1110, cidade de Antônio Estevão de Carvalho, aqui na Zona Leste, no bairro de Itaquera. Quero louvar a Deus pela vida desse homem, dessa mulher que veio de Santos aqui, sem cobrar nada, para gravar esse testemunho. A Bíblia vai dizer: de graça recebesse, de graça tu dá. Olha o projeto de Deus na vida desses homens, o que Deus tem honrado ele, o que Deus tem feito na vida dele, pessoas sendo edificado através de testemunho de homens e mulheres, ex-prostituta, ex-macumbeira, ex-pai de santo, ex-assaltante, que eles têm gravado. Olha a despesa dele vir de Santos para cá e não cobrar nada. Saiba que a honra e a exaltação de Deus sempre vai estar na vida de vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E eu estou aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia que você sentir no coração de fazer uma visita a esse ministério, vem aqui. Vem ouvir uma palavra da parte de Deus. Deus tem curado pessoas dentro desta casa. Deus tem libertado pessoas dentro desta casa. Pessoas têm sido curadas dentro desta casa. Por quê? Porque hoje quem habita aqui é o Espírito Santo. Esse salão aqui já foi terreiro de macumba. Já passou mais de 10 pastores aqui. Ninguém ficou aqui. Eu estou há 4 anos e 3 meses aqui, sustentado pelas mãos de Deus, sustentado pela graça do Espírito Santo. Porque a porta que Deus abre, Satanás nunca vai fechar.
Para a glória de Deus, hoje lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Josenildo Batista. Deus me deu família, Deus me deu trabalho, Deus me honra, eu sou bem próspero porque as mãos de Deus estão sobre a minha vida. Vim de uma família de pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, mas envolvi com um crime, passei quase 25 anos envolvido com um crime, sendo enganado por Satanás. Mas as mãos do Senhor me libertou. Quero mandar um abraço aqui, um beijo para minha querida mãe, Maria das Dores Batista. Para o meu irmão Josenildo Batista também, que hoje é liberto para a glória de Deus. Para a sua esposa, Jussiene. Para o meu irmão Josinaldo Batista, que viveu 20 anos morando na rua, hoje é casado com a filha de um pastor. Quero mandar um abraço para o meu irmão Josivaldo Batista, para minha irmã Josenilda Batista. Quero mandar um abraço também para todos os meus familiares aí na Paraíba. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus, viu? Você que vai ouvir esse testemunho, que vai ser edificado por esse testemunho, saiba que o mundo não tem nada a te oferecer. As drogas não tem nada a te oferecer. Mas você é um porta-joia. E dentro desse porta-joia tem que estar esse grande tesouro que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a todos nessa noite. Em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.